Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e vamos para o nosso resumão do dia, minha gente. Mas de antemão, já peço para vocês que gostam do conteúdo aqui, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês receberem sempre que o vídeo ficar prontinho aqui e eu postar para vocês, né? Curtam o vídeo, comentem aí o que vocês estão achando sobre ele. Aparentemente a minha mudança chega sexta-feira. Oremos todos juntos. Chegando na sexta-feira, eu consigo montar meu computador, montar minhas telas e aí a gente volta para o modus operandi normal dos nossos vídeos aqui, inclusive, certo? E também, eventualmente, eu tô só esperando meu computador chegar para eu me organizar. Eu vou contar para vocês algumas novidades aqui que eu me organizei pra gente poder fazer juntos, mas sem spoiler. Vamos falar de mercados, né? Então vamos lá, minha gente. Começando, como sempre, pelas bolsas da Ásia, né? As bolsas da Ásia, elas fecham em sua maioria no positivo por dois motivos. Primeiro, reflexo da positividade das bolsas americanas no dia de ontem, né? Nós tivemos aí a Nasdaq, por exemplo, com mais de 2% de alta, o Dow Jones, que mesmo com a queda da Boeing, acabou fechando também no positivo, o S&P, Russell e etc. Bom, essa positividade da América ontem, ela reflete na Ásia e por falta de um outro motivador que pudesse tirar esse ânimo, as bolsas por lá fecham positivas. Além disto, tivemos um outro fator que aconteceu lá na China, que foi a fala de membros do Banco Central da China, do PBOC, em que ele menciona que este ano eles adotarão uma política monetária mais relaxada, mais expansiva, que provavelmente então haverá corte de juros este ano lá na China para poder estimular a economia e também foi mencionado corte de compulsório. Para quem não sabe o que é compulsório, compulsório é um valor mínimo que os bancos centrais obrigam aos bancos daquele país a terem no momento de crise. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro fala assim, olha, bancos, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, atenção, vocês podem fazer empréstimo para os seus clientes, né, para as empresas e girar o dinheiro, investir, etc., desde que esta quantia aqui, mínima, fique reservada, você não faça nada, não é fazer nada, né? Mas é só para vocês entenderem didaticamente. Mas vocês deixem essa reserva aqui guardadinha, tá? Porque numa crise, em alguma catástrofe, em alguma coisa assim, pelo menos a gente sabe que o país, junto de seus bancos, terá essa reserva para poder apagar incêndio, tá? Assim, de uma maneira bem simplista, isso é compulsório. Quanto mais alto o compulsório que o Banco Central de um país obriga os bancos a ter, mais dinheiro aquele banco precisa deixar guardado e menos dinheiro sobra para aquele banco girar, fazer empréstimos, investir, etc. Né? Então isso não deixa de ser uma política contracionista, porque você tira dinheiro de circulação do mercado. E o contrário também é verdade. Se eu reduzo o compulsório, eu, Banco Central de um país, reduzo o compulsório, eu falo, bancos, vocês tinham essa reserva aqui, só que pode tirar uma parte dela agora e gastar, e gerar empréstimos, e girar na economia, pode jogar esse dinheiro na economia. Então, quando eu corto o compulsório, eu estimulo a economia. É uma outra forma de política monetária que não só o aumento ou o corte de juros de um país, tá? Bom, dito isso, então, voltando ao Banco Central chinês, ele falou que este ano ele pretende adotar uma política mais expansionista, uma política monetária mais expansionista, na linha de corte de juros e na linha de redução de compulsório. Isso trouxe ânimo para as bolsas lá da Ásia, que somado à positividade das bolsas dos Estados Unidos no dia de ontem, acabaram fechando positivas. A bolsa do Nikkei, que a bolsa do Japão, estava fechada no dia de ontem por conta de um feriado, eu comentei com vocês no resumão, e nesta reabertura ela acabou subindo tanto que ela fez máxima dos seus últimos 33 anos. A bolsa do Nikkei aí, a bolsa do Japão, né, que fechou aí com 1,19% de alta, ok? Bom, vamos para as commodities agora. Minério de ferro, minha gente, nessa madrugada ele acabou ficando no negativo. Existia uma expectativa que nas aberturas das janelas de negociação durante o dia ele positivasse, até por essa questão positiva aí desses anúncios do Banco Central chinês, só que isso não aconteceu, tá? Na verdade, o minério continuou ladeira abaixo, muito na expectativa baixa de demanda, não só do petróleo, como de commodities de um modo geral no mundo, tá? Então, o que o PBOC fez não foi o suficiente para animar a cotação do minério de ferro, que vamos combinar também que tem uns meses que não para de subir, tá? Então, nós tivemos um dia hoje de minério de ferro negativo e, obviamente, que isso contaminou até mais fortemente a Vale no dia de hoje do que no dia de ontem, que acabou fechando bem pesada, ok? Quando a gente olha para o petróleo, minha gente, ele recupera parte da queda de ontem. Lembrando que ontem ele caiu consideravelmente com o anúncio
de uma empresa, da maior empresa produtora de petróleo do mundo, que fica lá na Arábia Saudita, do corte do seu valor, principalmente para os clientes da Ásia. Eu comentei isso com vocês ontem aqui também. Então isso ontem derrubou o preço do petróleo, só que parte desta queda já foi recuperada no dia de hoje, principalmente por conta de preocupações em relação à escalada dos conflitos no Oriente Médio. Por quê? Principalmente, na verdade, porque por ali tem muitos canais estreitos, tá? Que circulam. Aí tem várias estatísticas que são divulgadas por aí, mas tem gente que fala que 20% do petróleo do mundo passa por ali, tem gente que fala que é 60%, tem gente que fala que é 30%, mas fato é que é um valor expressivo, tá? Uma quantidade considerável de petróleo do mundo circula pelos canais que estão justamente no meio da confusão e dos conflitos do Oriente Médio. E na medida em que há um risco de escalada desses conflitos, há um risco de que eles fechem, interrompam as passagens desses navios petroleiros que passam por lá. Tem um vídeo muito interessante que foi divulgado ontem, que eu assisti pelo Fernando Uri, que depois vocês procuram aí e deem uma assistida também, que ele mostra que já existem, desde o final de dezembro para cá, vários navios, não só de petróleo, tá? Vários navios que circulavam por esses canais para principalmente fazer a rota de Ásia, Europa, e que eles não estão fazendo mais esse caminho, muito pelo contrário, eles estão desviando, passando pela África do Sul, né? Passando ali por baixo, aumentam em dias aí e, obviamente, em custo o tempo de deslocamento, o tempo de entrega aí dessas mercadorias, tudo para desviar destes conflitos que têm se tornado mais tensos, tá? Então, o preço do frete tem aumentado, o tempo de entrega tem aumentado e existe o risco aí de isso contaminar ainda mais a cotação do petróleo. Por isso que a gente vê o petróleo hoje subindo quase 2%, quase recuperando parte da queda de ontem. Ok? Mas de qualquer forma temos petróleo hoje no positivo e acaba que a nossa Petrobras não sofre essa positividade de hoje do petróleo, tá? Bom, vamos agora falar das bolsas da Europa. As bolsas da Europa, elas fecham todas no negativo. Na verdade, elas pesaram mais, principalmente quando houve a divulgação da taxa de desemprego da zona do euro, tá? Hoje, logo cedo, a taxa de desemprego da zona do euro, ela veio menor do que o mercado esperava. E isto é uma informação inflacionária. Nós estamos vivendo um cenário em que o mercado começa a especular em que momento o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano vão começar seus cortes de juros, seu ciclo de queda de juros por lá. E isto só virá na medida em que a inflação mostrar sinais de arrefecimento. E a inflação, ela arrefece na medida em que há o arrefecimento da atividade econômica. Então, se eu tenho a taxa de desemprego da zona do euro em queda, significa que eu tenho mais pessoas empregadas são mais pessoas correndo e consumindo. E se eu tenho mais pessoas consumindo, isso não é desinflacionário, isso não ajuda na queda da inflação, tá? Então, as bolsas, no final das contas, da Europa, elas precisavam de um motivo para negativar e este foi motivo suficiente. Então, elas ficaram no negativo depois dessa informação, da divulgação dessa informação e considerando que as bolsas americanas hoje não salvaram a negatividade delas, fazendo com que elas positivassem, que foi o que aconteceu no dia de ontem, elas permaneceram no campo negativo. Vale lembrar, minha gente, que na medida em que se aproxima de quinta-feira, que é o grande drive da semana, que vai ser divulgada a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, os investidores eles começam a tomar um posicionamento um pouco mais de cautela, tá? Tanto que vocês podem ver que o dólar hoje, vocês podem ver aqui no panorama, ele tá positivo praticamente no mundo inteiro e aqui não foi diferente, porque houve algo, né, uma breaking news, algum indicador, algo extremamente específico que pudesse ter positivado o dólar no mundo inteiro? Não. Na verdade, houve, assim, a agenda hoje, inclusive, de indicadores econômicos foi extremamente esvaziada, mas os investidores, eles já começam a tomar uma posição de cautela em relação à inflação que vai ser divulgada na quinta-feira dos Estados Unidos. Vale lembrar, eu vou mostrar para vocês aqui também, que os investidores, especificamente lá nos Estados Unidos, eles estão precificando o primeiro corte de juros já na reunião de março, lá nos Estados Unidos. Há quem diga que isso é muito precoce, mas fato é que quando a gente olha a ferramenta a Fed Watch, né, que mede aí quais são as expectativas dos investidores em relação à política monetária americana, o primeiro corte de juros está para março. Então, caso essa inflação na quinta-feira ela surpreenda para cima e mude a expectativa, surpreenda para cima a ponto de mudar
a expectativa dos investidores em relação a esse primeiro corte de juros em março, isto vai reprecificar os ativos. Por isso que existe uma expectativa de grande volatilidade na quinta-feira e por isso que eu comentei com vocês no vídeo de domingo que quinta-feira é o drive da semana. Tá? E a recíproca também é verdadeira, tá? Se a inflação ela vem mais fraca na quinta-feira, pode reforçar para os investidores a ideia de que os Estados Unidos pode sim iniciar seu ciclo de corte de juros já nesse primeiro trimestre. Vale lembrar que os membros do Banco Central americano, eles têm reforçado que eles não veem corte de juros nesse primeiro trimestre. Inclusive a Michelle Bowman, que ela é um membro do Banco Central, ontem, do lado dos Estados Unidos, né, ontem em sua fala, ela ainda fala que assim, de repente ela ainda vê mais uma alta de juros para acontecer por lá antes das quedas. Mas enfim, fato é que hoje os investidores tomaram um posicionamento um pouco mais de cautela, principalmente no dólar e também nas bolsas, né? Quando a gente olha as bolsas agora indo já lá para os Estados Unidos, nós temos bolsas lá negativas, devolvendo parte da animosidade que teve no dia de ontem, justamente por isso tudo que eu já expliquei para vocês. Tá? Não tivemos nenhum indicador específico lá nos Estados Unidos hoje que pudesse ter feito essa movimentação, muito pelo contrário. Hoje, no período da tarde, nós tivemos o leilão dos títulos de 3 anos lá dos Estados Unidos e foi um leilão bom. Houve demanda, pouco necessitou-se da atuação dos dealers, né? Mas ainda assim não foi o suficiente para tirar o pé no freio e a cautela que os investidores estão, principalmente aí para o próximo drive da semana, que vai ser na quinta-feira, tá? Aqui no Brasil, minha gente, não foi diferente. Então, assim, a nossa bolsa acompanhou a movimentação negativa das bolsas americanas e o nosso dólar também fechou bem positivo aí, acompanhando a positividade do dólar do mundo. Especificamente sobre o Brasil, até que a gente não tem muita coisa para se falar, a não ser que, vamos lá, com a queda do minério de ferro, que começou na madrugada e se estendeu ao longo do dia, obviamente que tivemos a Vale bem pesada no dia de hoje. Isso corrobora para a negatividade do nosso Ibov. Além disso, o JP Morgan, se eu não me engano, não, minto, o Goldman Sachs. O Goldman Sachs, ele revisou para baixo as avaliações do Bradesco. Na verdade, ele revisou para venda, né? Ele muda a recomendação para venda das ações do Bradesco. E isso acabou contaminando o bloco financeiro inteiro da nossa bolsa, que tem um peso relativamente importante no nosso Ibov. Então, assim, os bancos caíram em bloco hoje, o Bradesco principalmente, por conta desse highlight aí que o Goldman Sachs fez em relação às ações do Bradesco, tá? Bom, fora isso também, o investidor brasileiro, ele tá com um pouco de cautela em relação ao que eu comentei com vocês ontem, em relação à MP da reoneração. Eu tinha comentado com vocês que o Pacheco, que é o presidente do Senado, faria uma reunião hoje com os líderes para poder decidir se eles iam devolver de imediato a MP de reoneração que o Poder Executivo mandou para eles, ou se eles iam alterá-la, levar para discussão, ou talvez transformar num projeto de lei, enfim. Fato é que esse tema não ficou definido, tá? O Pacheco disse que pretende discutir isso e chegar num acordo, num consenso, na verdade, até o fim do recesso parlamentar, ou seja, até o final de janeiro, mas não houve uma decisão hoje. O Pacheco disse que pretende conversar com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, sobre o tema antes de tomar a decisão. Mas esse aqui, nós temos 2 pontos importantes aqui que trazem riscos e cautela para a nossa bolsa, para o nosso dólar e para a economia brasileira, obviamente. A primeira é que toda possível crise entre poderes, no caso o executivo e o legislativo, traz cautela e insegurança para os investidores. Esse é um ponto que eu já comentei com vocês. O outro ponto é o seguinte, o Ministério da Fazenda já se manifestou que, se não houver a reoneração da folha de pagamento, eles pretendem alterar a meta de déficit fiscal do país de 0 para algum valor positivo. Ou seja, estão colocando na conta dessa MP a culpa de não atingirem o déficit fiscal do país de 0. Os investidores não acreditam, tá? Que esse déficit será alcançado, mas o investidor gosta de ver o esforço do país em tentar ter minimamente uma responsabilidade fiscal. Mas fato é que isto abre margens, este tema em específico abre margens aí para o Ministério da Fazenda argumentar numa possível alteração da meta deste ano ainda para o déficit fiscal, que por enquanto ainda é 0, tá? Esse desconforto corrobora para a negatividade da nossa bolsa e para a positividade do dólar, que no final das contas segue a movimentação mundial e ainda temos alguns ruídos internos aqui para corroborar, ok? Mas é isso, espero que tenham entendido. Se gostaram, de novo, reforço, deixem um like aqui no vídeo, mandem para mais pessoas para a gente poder discutir sobre mercados aqui de maneira inteligente, de maneira mais profunda do que o que é ventilado por aí. Eu fico à disposição aqui, eu vejo vocês no Resumão de amanhã. Tchau!